Olá, amigo internauta, olá, telespectador, bom dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela TV Cidade Canal 28. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado e hoje não é diferente. Temos mais um assunto importante para você. E hoje nós iremos conversar sobre medicina do trabalho, um assunto importante tanto para o empregado como para o empregador. E para falar sobre esse assunto, nós iremos conversar com a médica especialista em medicina do trabalho, Marlene de Andrade. Nós iremos conversar aspectos importantíssimos dessa área e você não pode perder. Lembrando que você poderá acompanhar não só esta, mas todas as nossas entrevistas pelo YouTube, no canal Dolane Patrícia RR. Pode também nos acompanhar pelo Instagram, Twitter e Facebook e ficar atento nas próximas entrevistas e participar com perguntas e sugestões. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com uma pessoa querida, uma pessoa muito competente, profissional, muito reconhecida em nosso estado pelo brilhante trabalho que realiza junto à medicina do trabalho. Nós estamos falando da médica, doutora Marlene de Andrade. Nós iremos falar sobre questões relacionadas à medicina do trabalho, que é importante tanto para o empregado como para o empregador. Você que está nos assistindo agora, atualize-se, esteja sempre ligado no nosso programa. E você poderá estar participando pelo Instagram, Twitter, Facebook e também através do WhatsApp pelo telefone 991 11 37 40. Bom dia, Marlene. Bom dia, doutora Dolane. Prazer muito grande tê-la aqui para falar de um assunto tão importante que é a medicina do trabalho. E você, como médica, poderia dizer para nós o que é, primeiramente, medicina do trabalho? A medicina do trabalho é um ramo da própria medicina, né? Claro. E só que ela é uma medicina assim um pouco complexa, porque ela não trabalha só com a medicina, né? O médico ele tem que se embasar na legislação. É aí que pega, porque a gente não é advogado, mas a gente tem que estar afinado com resoluções, com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, bem complicado. E você escreveu vários artigos para a Folha, a doutora Marlene de Andrade, ela escreve semanalmente para a Folha de Boa Vista, artigos interessantíssimos e alguns me chamaram a atenção. Tem um que você escreveu que fala: medicina no trabalho não é bico. Qualquer médico pode atuar na área da medicina do trabalho? Tipo, a pessoa acabou de sair da faculdade, concluiu graduação em medicina, ela já pode atuar na medicina do trabalho? Está apta para isso? Não, doutora Dolane, não é assim, não. Ainda mais sendo medicina do trabalho, que é uma medicina muito complexa. O recém-formado ele não tem capacitação, porque ele tem que fazer ou residência médica ou fazer a prova de título nessa especialidade que é a medicina do trabalho, pela ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Você faz parte, né? Eu passei, graças a Deus, nessa prova. Eu costumo dizer que é uma OAB, e eu passei, graças a Deus, da primeira vez. Não porque eu seja extremamente inteligente, é porque eu fui lá, estudei, né? Então, para ser uma médica do trabalho, é necessário passar por essa seleção, por essa prova, como se fosse a OAB, né, da medicina. E assim que vai estar apto para exercer a medicina do trabalho. É como se fosse uma especialização, tipo dermatologista, teria que se especializar em questão de cirurgia plástica, porque hoje em dia muita gente sai das universidades, não estou falando de Boa Vista, né, estou falando de Brasil, e já começa a fazer procedimentos como se já, por ter terminado a medicina, já pode fazer cirurgia plástica, etc. É isso mesmo? Pois é, hoje tem, porque o nosso Conselho Federal de Medicina, eu respeito muito o nosso Conselho Federal, mas ele entende assim: saiu o médico, pode atuar em qualquer área. Eu acho equivocado, com todo respeito ao Conselho Federal de Medicina, eu acho equivocado. Até o pedreiro, sabe, o carpinteiro, ele tem que passar por uma especialização. Uma especialização ou por um curso, né? Chegar. Aí o Conselho Federal diz o seguinte: você quer lá abrir aquele tórax, operar aquele coração? Você saiu agora. Vai firme. Mas, seguinte,
Qualquer coisa que der, você vai assumir. Ora, eu acho que a medicina, ela é mais prevencionista, ela tem que ser mais prevencionista do que curativa. Então, quer dizer, depois é que eu, então, vou abrir um processo, porque o doutor das couves foi lá e operou a minha mãe do coração e a minha mãe faleceu, né? Aí, não. Então, eu vou trabalhar com a prevenção. Você fez a especialização? Eu vejo sim. Está apto todo a fazer o cirurgia? respeito ao Conselho Federal e ao Conselho de Medicina e ao Conselho Regional. Eu vejo assim. Se eu estiver errada, a população depois que diga, né? Não, porque realmente o paciente, né, é o que mais sofre, porque se a pessoa que está fazendo a cirurgia ou o procedimento não tem especialização naquela área, a chance de dar errado é bem grande. Aí você pode perguntar para mim, então o que o recém-formado pode fazer? Primeira coisa que ele tem a obrigação de fazer é se especializar. Aí se ele quiser ficar trabalhando, ele pode, mas onde que ele deve trabalhar? Lá nos postos de saúde, que lá é uma medicina primária. Tipo clínica geral. A clínica geral, e assim mesmo quando ele tiver dúvida, ele vai fazer um encaminhamento para o especialista. Ou então na emergência. Aí você vai dizer, mas na emergência? Sim. Por que na emergência? Porque na emergência ele vai ter um staff lá de tudo que é tipo de médico ali, tá entendendo? Ele vai ter o cirurgião geral, ele vai ter o cardiologista, né? Que vai dar o apoio para ele. Ele está se treinando, tá entendendo? Qualquer dúvida, for uma coisinha mais simples, né? Aí ele mesmo resolve ali. Mas se não for, por exemplo, suturar uma lesão, ele pode suturar, entendeu? Mas ele não pode fazer outros procedimentos mais complexos. Aí ele vai ter um staff para dar apoio para ele. Nesse artigo que você escreveu para a Folha de Boa Vista, medicina do trabalho não é bico. Eu queria te perguntar, com relação à medicina do trabalho, qual a importância de se fazer uma especialização nesta área para atuar como médico do trabalho? Nossa, é importantíssimo. Muita gente não dá valor à medicina do trabalho, então hoje até nós temos poucos especialistas. Mas a medicina do trabalho, gente, lida com quem? Lida com o trabalhador. Todo mundo é trabalhador, até a dona de casa, que está trabalhando lá na casa dela, ela é trabalhadora. Todos nós somos trabalhadores, na verdade, até o deficiente físico também já estão trabalhando também, tem cota para eles. Então o médico do trabalho tem que estar antenado para saber se aquela função que ele está exercendo, ele tem capacitação para exercer aquela função, entendeu? Aí o que hoje pode se fazer? Ele muda de função, o empregador muda ele de função, coloca ele numa outra função que ele possa atender, né, às necessidades da empresa, né? E aquele médico que trabalha com aquela questão do exame admissional e demissional também entra nessa questão da necessidade de se especializar? Pois é, agora você entrou aí eu fico numa saia justa, mas tem que falar, você está me perguntando, né? A primeira coisa que eu acho assim, muito estranho é que hoje até contador está abrindo clínica em medicina do trabalho. É mesmo? Tem contador, tem técnico de segurança que são os proprietários. Beleza. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que botar um médico especialista, no meu ponto de vista, se eu estiver errada, entendeu? Não quero ser crucificada. Ele tem que botar um médico especialista para ser o responsável técnico. E esse médico, ele deve, moralmente falando e também de uma forma legalmente falando, ele tem que estar lá. Aí sim, ele pode até chamar médicos recém-formados para fazer mais um exame clínico. Mas aquele médico, ele tem que ir se afinando com o coordenador médico da empresa, porque senão um detalhe, até, doutora, que eu quero colocar. Eu estou formada há 40 anos em medicina. Eu estudei na UF, Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Nós passamos pela cadeira de medicina do trabalho. Hoje, essa cadeira de medicina do trabalho, ela foi retirada de todas as grades. E é importante. De todas as... Importantíssimo. Principalmente para o trabalhador, para resguardar o trabalhador claro, que está entrando em boas condições de trabalho de saúde e vai sair com boas condições de trabalho. Porque tem gente que sai acabado do trabalho, aí não consegue trabalhar nunca mais e quem vai resguardar seus direitos? E também uma coisa que eu estou vendo hoje no Brasil inteirinho é o seguinte, essas pessoas que abrem as clínicas de medicina do trabalho colocam tantos exames para ser feito, porque eles fazem os exames lá, entendeu? Eletrocardiograma, eletrocefalograma, é muito subjetivo isso, porque o que vale, isso o Conselho Federal não pode negar para mim, entendeu? O que vale é o exame clínico do médico. Eu é que vou perceber se aquele trabalhador tem epilepsia, por exemplo, então para ele trabalhar em altura,
Não vai ser o papel electroencefalograma que vai me dizer se ele tem ou não. É o histórico dele que eu vou fazer lá na anamnese, tá entendendo? E tudo isso é uma questão preventiva, né? Vai diminuir para o empregador um trabalho muito maior e um gasto muito maior no futuro. Nós iremos para um breve intervalo comercial e logo após nós iremos continuar falando sobre esse assunto importante, o que a norma vem falando com relação a isso. E você, trabalhador, fique de olho para saber os seus direitos e você, empregador, também. Próximo bloco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, um programa especial, sempre especial para você. E nós estamos conversando com uma médica especialista em medicina do trabalho, doutora Marlene de Andrade, que está falando questões muito importantes relacionadas à medicina do trabalho, tanto no aspecto do empregado como também do empregador, e a importância dessa profissão e a necessidade do médico do trabalho ser um especialista e ter realmente capacidade de estar exercendo essa função. Doutora Marlene, a senhora escreveu um outro artigo na Folha de Boa Vista também, intitulado Empregador não compre gato por lebre. Esse ainda vai sair, tá? Vai sair ainda, né? Aí amanhã, se Deus quiser, Esse aqui, então, vai estar na Folha de Boa Vista, e a senhora coloca que existe uma norma do Ministério do Trabalho com relação a isso, né? Aí a senhora coloca o seguinte, a MTE afirma que, inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar. Como funcionaria isso? Qualquer outro médico de qualquer outra especialidade poderia exercer, no caso de não existir na localidade um médico especializado em medicina do trabalho? Pois é, essa norma ela saiu da Lei 6.514, é uma lei federal. Então, ela é muito explícita, que ela diz o seguinte: vamos supor que aqui em Boa Vista, estou falando de Roraima não, aqui existem médicos de trabalho? Existem. Onde que eles estão? Onde está o nome deles? Lá no Conselho Regional de Medicina tem uma lista. Esses médicos podem atuar aqui em Boa Vista. Aí, como já existe médico do trabalho relacionado lá no Conselho Regional de Medicina, o empregador tem que ficar atento para ele não contratar quem não estiver naquela lista. Agora, se eu vou para Mucajaí, Mucajaí não tem medicina, não tem médico do trabalho, é uma outra localidade. Aí qualquer médico, em termos, poderá atuar lá, mas ele tem que estar afinado também com a medicina do trabalho. Ele tem que ter alguma intimidade com isso também, né? Chegar lá e fazer de qualquer maneira, entendeu? Aqui não pode, tá, doutora? Aqui é só quem estiver na lista. Isso teria que ser obedecido, mas não sei por que acaba que não é obedecido. E quem sofre é o empregado, porque muitas vezes tem e o empregador. Os seus direitos muitas vezes desrespeitados em razão disso. E o empregador também, que paga empregador também, porque, exatamente. Ele erra lá, né, o que não tem intimidade com o medicina do trabalho, e aí o empregador é que porque se o médico erra, é um ônus a mais para o empregador. Para o empregador. E no seu artigo também a senhora coloca que a medicina do trabalho lida com muitas frentes, né, como legislação trabalhista, saúde pública, saúde do trabalhador, perícias médicas, medicina de tráfego. Então, não é tão simples assim, não, né? Não é tão simples assim. E ainda até no artigo que vai sair amanhã, eu ainda coloco uma outra coisa. Para mim, é meu ponto de vista. A população vai pensar aí, né, os empregadores também, que esse médico do trabalho deveria fazer um curso que eu fiz, que eu acho interessantíssimo, se tornar técnico de segurança no trabalho. É um curso de 2 anos, 4 horas aula dia. É de nível médio? Mas ele não é de nível superior, mas é importantíssimo, porque vai aprender a lidar com o meio ambiente do trabalhador, entendeu? Isso é importante também, porque muitas vezes, se a pessoa não tem a capacidade, especialização ou conhecimento, fica difícil para dizer exatamente quais são as formas de prevenção que o empregador deve ter para evitar um ônus mais tarde com relação ao prejuízo causado ao empregado, que venceu a outra pessoa prejudicada na situação. Impressionante que a gente não combinou nada, né? E você está tocando nos pontos. Muito interessante mesmo, né? Quem vê vai dizer, que eu combinei. É isso aí, doutora. Caiu a ficha mesmo, legal.
O médico do trabalho, inclusive, ele não é médico assistencialista, ele não presta assistência médica no sentido assim, de estar tratando. Isso até é uma derrota para o médico. Ele é prevencionista e promocionista da saúde. Então, ele tem que trabalhar antes do trabalhador adoecer, ele já tem que estar com as prevenções. E, assim, são tantos assuntos que a gente pode tratar demais. Dentro da medicina do trabalho. E um assunto, assim, que é muito importante ser discutido, ser falado também, é a questão dos atestados médicos falsos, que muitas vezes são apresentados pelos empregados nas empresas. E muitas vezes isso prejudica muito, tanto o empregado como o empregador, pelas penas que a lei vem trazendo, né? Fala um pouco pra gente sobre essa questão do atestado médico. Pois é, o atestado médico gracioso não é porque ele é de graça, é porque ele está sendo concedido para alguém que não está doente. Isso é um prejuízo muito grande também para o empregador. E aí tem trabalhador que ele tem, assim, a caiximônia, me desculpe o termo chulo, de ir lá no pronto-socorro e dizer, estou com numa sexta-feira, ou então numa quinta, que ele quer pegar sexta, sábado, domingo para viajar. Estou com diarreia e vômitos. É altamente subjetivo isso. Aí o médico que atende lá, ele fica também numa saia justa também, porque pode ser verdade. Aí ele acaba dando um dia, por exemplo. Ele não dá os 3. Os médicos lá principalmente aqui do HGR, estão ficando muito espertos, tá entendendo? Ele mais ou menos já... Porque essa queixa é muito grande no Brasil todo. Diarreia e vômito. Diarreia e vômito, ou então dor. Ou então dor. Dor, ninguém... O médico não segura a dor dele, entendeu? Tem que ter sinais. Tem que ter... Para estar com uma diarreia e vômito, tem que estar todo abatido lá. Aí tem médico que já está ficando esperto, ele dá a declaração só, ele não dá atestado, não tem validade. O empregador não está obrigado a conceder aquele dia, porque o médico ele desconfiou, ele botou só, compareceu aqui no hospital, então no posto de saúde. Entendeu? Agora, uma das consequências que eu vejo mais graves com relação a esses atestados são aquelas pessoas que realmente estão doentes. Porque às vezes algumas não estão doentes, aí vão apresentar atestado médico falso, aí aquele que está doente de verdade fica naquela, o médico vem a ficar naquela dúvida. Poxa, mas é isso aí. Impressionante como é que você conseguiu enxergar lá longe, né? Atrapalha, né? Acaba atrapalhando o médico lá da base, né? Lá dos postos, ou então lá do pronto-socorro. Ele fica assim, meu Deus, será que é? Porque aí aquele de repente está mesmo. Está mesmo. Mas o bom médico, atento, ele tem como chegar à conclusão, até clinicamente, porque vai apresentar algum sinal naquele trabalhador. E outra coisa, um alerta. Atestado gracioso, ou seja, atestado falso, vamos logo usar a palavra, dá 1 ano e 3 meses de cadeia para o médico e 1 ano e 3 meses para o trabalhador. E já tem médicos no Brasil pegando cadeia. Aí, como é réu primário, vai só cumprir vai prestar serviço à comunidade, entendeu? Ele não vai pegar a mesma cadeia. Mas tem que ficar atento, porque já está acontecendo isso no Brasil. Nós temos uma pergunta de um telespectador, que ele pergunta o seguinte: uma vez que é apresentado o atestado médico, a empresa ela pode se negar a receber esse atestado? Não, não é bem assim, mas ela pode. Ela tem que passar aquele trabalhador munido do seu atestado ao médico do trabalho. O médico do trabalho, pela CLT, ele, hierarquicamente, ele é o médico responsável para avaliar aquele trabalhador, entendeu? Mas não pode simplesmente ignorar e falar assim, não vou te dar falta e vou descontar o seu salário no final do mês, porque eu não quero nem saber do seu atestado médico. Acontece. Mas, por exemplo, o telespectador fez aqui algumas observações, eu resumi assim a pergunta, mas era mais ou menos essa a questão que ele está colocando. A empresa que ele trabalha se recusou a receber o atestado médico, deu falta e descontou o salário dele. Não, o empregador, ele não pode fazer isso, é perigoso. Ele tem que pedir ao médico dele do trabalho, o médico do trabalho, como eu falei, hierarquicamente é o que tem a competência. Né? Depois, se não tiver médico do trabalho, ele não tiver, porque toda empresa tem que ter um médico que está ali ajudando ele, não precisa ficar lá dentro, entendeu? Aí sim, pode ser outros médicos, né? Mas o primeiro que tem que se olhar, que vai investigar e tudo, é o médico da empresa.
que vai ter, por exemplo, eu fui numa pizzaria, estava conversando com o dono, né? Ele falou, poxa vida, meu trabalhador levou um tombo, machucou o joelho, jogando bola, agora eu que vou pagar esse ônibus. Eu falei, infelizmente é. Aí, mas ele não trouxe atestado não, ele trouxe uma declaração médica. Aí eu falei, não, aí o senhor nem precisa mandar para médico, uma declaração de comparecimento. Declaração de comparecimento não tem validade, tá? E nem tampouco atestados assinados pelos mais médicos. Não tem validade. Como assim, mais médicos? Os mais médicos são os médicos que a Dilma trouxe lá de Cuba, né? Não tem direito. Eles não podem assinar nem atestado médico e nem também declaração. Tem valor nenhum. Muita gente não sabe disso. Tem muito empregador entrando aí na prejuízo. Nós temos muitos outros assuntos relacionados à medicina do trabalho e por isso queremos convidá-la para participar do próximo programa também, para que possamos continuar falando sobre isso, porque são questões importantes que o empregado precisa saber, o empregador também precisa, e informação é muito importante. No próximo programa, a doutora Marlene Andrade vai estar de volta para continuar falando de questões relacionadas à medicina do trabalho. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço muito mesmo a oportunidade, né? E até a próxima, se Deus quiser. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo a você pela sua audiência, pela sua participação no nosso programa. Você poderá participar dos próximos programas que iremos fazer através do telefone 991 11 37 40. Você poderá também estar participando através do Instagram, Twitter e Facebook, deixando a sua mensagem. Lembrando que você precisa se inscrever no meu canal do YouTube do Lani Patrícia RR, para que assim possa ter acesso a todas as entrevistas e ter as suas dúvidas tiradas. São assuntos muito importantes relacionados a DPVAT, acidente de trabalho, pensão alimentícia, guarda compartilhada, tudo isso no meu canal do YouTube do Lani Patrícia RR. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, queremos agradecer ao Salão de Beleza Luzes Ré, que tem um belíssimo tratamento para os seus cabelos. Você vai ficar maravilhosa com o tratamento oferecido pelo Salão de Beleza Luzes Ré. Fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, no bairro Caimbé. Agradecendo também a Loja do Cimento. A Loja do Cimento nos veste a cada terça e quinta no nosso programa. Você poderá estar conhecendo todos os modelos da Loja do Cimento, ao bom gosto da moda, na Avenida Sebastião Diniz, ao lado da Daimler. Você precisa conhecer os preços, que são maravilhosos. Toda a loja em promoção com descontos de até 70%. Você precisa conhecer a Loja do Cimento, ao bom gosto da moda. Agradecendo ainda ao Espaço Leal, com uma brilhante equipe de profissionais competentes, dispostos a deixar você muito mais bonita, muito mais elegante. Esteja comparecendo na Avenida Terêncio Lima, no centro da cidade, ao Espaço Leal, e experimente massagens maravilhosas, além de um tratamento estético maravilhoso. Sua face nunca mais será a mesma. Então procure o Espaço Leal, uma equipe brilhante de profissionais competentes esperando por você. Agradecemos também a Tizuca Calçados, uma loja de calçados que tem os mais belos calçados da cidade por um preço muito especial. E a Patrícia Passos poderá mandar para você os modelos que chegaram da nova coleção pelo WhatsApp. Vai ficar muito mais prático para você, mulher trabalhadora, que muitas vezes não tem tempo de ir até a loja. Você poderá estar conhecendo a loja Tizuca Calçados na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Multimarcas. Muito obrigada a você que participou do nosso programa hoje, que esteve presente. Convido você a estar todas as terças e quintas aqui na TV Cidade, canal 28, às 7 da manhã. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um grande abraço para outros estados, Mato Grosso, acompanhando o nosso programa pela internet, pelo YouTube. Obrigada a você pela participação de hoje. Eu espero você no próximo programa. Até lá!